Estamos gravando. Então vamos lá. Eu vou gravar, mas vocês continuem, por favor, me interrompendo se forem tendo dúvidas, tá? Não é porque eu tô gravando que é para vocês ficarem quietinhos, tá bom? Bom, então hoje nós vamos começar o nosso quarto tópico, que é um tópico curto que tem o título longo. Então, nesse tópico, nós vamos estudar os fatores que controlam o desenvolvimento microbiano nos nossos alimentos, mais especificamente o desenvolvimento de fungos e de bactérias, né? Esses fatores que controlam o desenvolvimento microbiano nos alimentos, eles são chamados de intrínsecos e extrínsecos. Os fatores intrínsecos, que eu acho que são algumas palavras novas, né? São fatores internos, fatores do próprio alimento. Então, características da estrutura do alimento. E os fatores extrínsecos são fatores externos, fatores do ambiente no qual o alimento se encontra. Então, nós temos alguns fatores intrínsecos e alguns fatores extrínsecos que controlam esse desenvolvimento, ok? Pessoal que está chegando agora, nós estamos gravando a aula de hoje, tá? Mas não fiquem tímidos, podem continuar conversando comigo. Alguma dúvida sobre a diferença entre intrínseco e extrínseco? Não, professor. Não? Então tá bom. A gente pode entender esses fatores como fatores internos e externos ao alimento, mas as formas corretas de expressar é intrínseco e extrínseco, tá? Nós vamos ver alguns de cada um desses fatores. Então, se eu tenho um alimento, por exemplo, aqui eu tenho um pedaço de carne, certo? Os fatores intrínsecos que nós vamos estudar são a atividade de água, o pH dessa carne, a composição e a possível presença de antimicrobianos naturais a esse alimento. Então, esses 4 fatores fazem parte dos fatores intrínsecos. E em relação ao ambiente no qual essa carne está, nós vamos falar de 3 fatores extrínsecos, que são a temperatura do ambiente, a atmosfera e a umidade do ambiente, certo? Então, esses são os fatores intrínsecos e extrínsecos que nós vamos comentar. É muito importante a gente conhecer esses fatores, porque conhecendo eles, a gente pode usá-los a nosso favor para melhorar a conservação desse alimento, aumentar a vida de prateleira dele, tá? Então, esses fatores, eles explicam, por exemplo, por que tem alimento que o desenvolvimento microbiano é mais rápido do que outros alimentos e por que certos micro-organismos só contaminam certos alimentos. Okay? Então, a característica que o alimento tem em relação a esses fatores vão nos dizer, por que a carne estraga tão rápido e uma carne enlatada estraga tão devagar? Ou por que eu só tenho salmonela em carne de frango e não tenho salmonela em outros produtos? Por que só cresce estafilococo em produto pastoso e não cresce em produto líquido, por exemplo? Então, são esses fatores que explicam, ou pelo menos um pouco, essas questões que nós temos na microbiologia de alimentos, tá? Claro que também a presença de determinado micro-organismo em determinado alimento tem a ver com o habitat natural daquele micro-organismo, tá? Tem micro-organismo que está presente sempre nas fezes de animais de sangue quente, então pessoas e outros animais e tal. Então, se alguém for consumir a carne desses animais, a chance de ter aquele micro-organismo é maior. Mas nós vamos tratar um a um desses fatores, tá? Começando pelos intrínsecos, vamos falar um pouquinho de atividade de água, acidez, composição química e dos antimicrobianos naturais. Existem mais alguns fatores, mas esses aqui são os principais, tá bom? Vocês já viram falar de atividade de água dos alimentos? Já estudaram isso? Não. Não?
Mas todo mundo já ouviu falar de umidade de alimento, sim ou não? Sim. Sim. Então tá. A atividade de água tem relação com a umidade do alimento, certo? Vamos começar falando sobre ela, nosso primeiro fator. O alimento, todo alimento, na verdade, tem um certo teor de água na sua composição, mas essa água pode estar distribuída no alimento de várias formas. Vamos pensar num alimento que é muito complexo, que é cheio de nutrientes. Vou pensar, por exemplo, no leite. O leite tem água, tem gordura, tem proteína, tem a lactose, que é carboidrato, né? Todos esses nutrientes estão presentes no leite juntamente com água. E essa água, ela pode estar ligada a esses nutrientes, e aí ela fica bem presa no alimento, no caso do leite, ou ela pode estar livre no alimento, ela pode estar meio solta, sem interagir com nenhum nutriente. Essa água que fica solta, que não interage com os nutrientes, é a água que fica disponível para acontecerem várias reações no alimento que vão estragar esse alimento. Então, reações químicas, reações de micro-organismos que vão provocar, eu ia falar o estragamento, que vão provocar o estrago desse alimento, tá? Então, basicamente, só essa água livre que está disponível para o alimento ir estragando por essas reações. A outra água, que a gente chama de água presa nas outras moléculas, ela não fica disponível. Então, é por isso que é importante a gente saber de toda a água que o alimento tem, qual é a porcentagem ou qual é a proporção dessa água que fica livre para o alimento poder estragar, certo? E essa água livre, ela é entendida como atividade de água. De uma forma bastante simples, a gente consegue entender essa atividade de água, que é chamada de AW ou AA, certo? AA para quem fala em português, atividade de água, AW para quem fala em inglês, porque vem de Water Activity, ok? Tanto faz AW ou AA, tá? Essa atividade de água, esse AW, a gente pode entendê-lo como uma relação entre água livre do meu alimento e água total, ou uma porcentagem de quanto dessa água total do alimento, quanto da umidade do alimento está livre, certo? A gente pode até pensar num exemplo bem grosseiro, ó. Se eu tenho um alimento que tem 80% de água, de umidade, ou ele tem 80 gramas de água, e desses 80 gramas, digamos que 68 gramas estejam livres, fazendo essa divisão, eu entendo que a atividade de água desse alimento é 0,85. Então, a atividade de água sempre varia de 0 a 1. Um alimento que tem pouca água livre tem uma atividade de água próximo de 0. Um alimento que tem muita água livre tem essa atividade de água perto de 1. E aí, entenderam a atividade de água? Sim, professor. Sim. Às vezes o alimento tem uma umidade muito alta, mas a atividade de água dele é baixinha, porque toda essa água que ele tem está presa com outras moléculas. Então, por isso, para a gente entender a questão de conservação do alimento, é tão importante a gente conhecer a atividade de água. Porque é só essa água livre que pode ser usada para os micro-organismos fazerem toda a sua multiplicação e estragar esse alimento. Pode ser usada nas reações químicas que vão deteriorando esse alimento também, tá? Aqui eu trouxe uma tabela que eu tirei desse livro aqui, que traz alguns exemplos de valores de atividade de água dos nossos alimentos. Então, os nossos produtos frescos, frutas e outros vegetais, aves, pescados, carnes, ovos, costumam ter atividade de água bastante alta, muito próximo de 1. E aí os micro-organismos, quanto mais água tiver, melhor para eles. Eles adoram. Por isso que esses produtos são muito perecíveis, são produtos que estragam muito rápido.
E aí nós temos produtos que estragam mais devagar, por exemplo, nozes, que já tem uma atividade de água mais baixa, farinha, que já é um pouco mais baixa, de 0,67 a 0,87, o mel, que também tem atividade de água mais baixa, açúcar, que tem uma atividade de água muito perto de zero. Então, esses produtos que estão aqui, que têm atividade de água mais baixa, eles demoram bem mais tempo para estragar do que esses produtos aqui que têm atividade de água alta, ok? E uma informação extremamente importante, nós consideramos... Opa, fui para o lado errado. De 0,60 para baixo, dificilmente, muito difícil, vai crescer um micro-organismo no nosso alimento. Então, a gente diz que esse 0,60 é um valor limitante. Alimentos que têm de 0,60 para cima costumam ter deterioração por micro-organismos. Alimentos que têm atividade de água de 0,60 para baixo, muito raro vão ter desenvolvimento de micro-organismo. Decorem esse valor, ok? É uma informação importante. Tá bom, não precisa decorar, mas é bom lembrar, se possível. Uma outra informação importante é sobre os micro-organismos e a atividade de água que eles precisam para deteriorar os alimentos ou para serem patogênicos e crescerem naquele alimento. Por exemplo, as bactérias deteriorantes, a atividade de água mínima para elas se multiplicarem nos alimentos é 0,9. Então, eu não preciso me preocupar com alimentos que têm atividade de água mais baixa que isso em relação a bactérias deteriorantes. Para leveduras, elas já toleram atividade de água um pouquinho mais baixa e os bolores mais baixo ainda, certo? E aí nós temos os nossos grupos de micro-organismos que toleram as atividades de água mais baixas, que são esses 3. Oh, Jesus, estou indo para o lado errado. As bactérias chamadas de halofílicas, até coloquei aqui o que significa esses termos. O ambiente halofílico é um ambiente que tem muito sal, tá? As bactérias que toleram muito sal, elas se multiplicam em até 0,75 de atividade de água, disso para cima. Os bolores xerofílicos. Xerofílico são bolores que crescem em ambientes secos. A atividade de água mínima que eles precisam é 0,65. E as leveduras osmofílicas. São leveduras que toleram ambientes muito concentrados. O mínimo para elas crescerem é 0,61. Então, por causa desses valores aqui, são os nossos micro-organismos mais tolerantes. A gente diz que a partir de 0,6 para baixo não cresce nada. É muito difícil crescer algum micro-organismo, tá? E tem aqui na tabela também a atividade de água requerida para alguns micro-organismos específicos. Esse primeiro é um micro-organismo patogênico, esse é deteriorante, patogênico, deteriorante, patogênico. Então, é importante a gente conhecer a atividade de água que esses micro-organismos precisam para que, se possível, a gente baixe a atividade de água desse alimento e ele tenha uma durabilidade maior e não tenha o desenvolvimento desses micro-organismos, ok? Alguma dúvida? Não, professora. Então, tá bom. Então, tá. Não precisa decorar esses termos que estão aqui. Isso aqui é mais a nível de curiosidade para vocês, tá? Mas saibam que esses aqui, esses 3 grupos são os mais tolerantes em relação a ambiente seco ou a atividade de água baixa. Bom, se eu sei que quanto mais eu baixo a atividade de água de um alimento, eu consigo fazer ele durar mais tempo, e eu sei que abaixo de 0,6 não vai crescer quase nada ou nada de micro-organismo, eu posso pensar em baixar a atividade de água para conservar um produto, certo? Como é que eu posso fazer isso? Existem os métodos de adição de algum aditivo. E aí, esses aditivos, os mais usuais são sal e açúcar.
E existe o método de remoção de água do alimento. Então, essa questão de adição de aditivos é o que acontece, por exemplo, quando a gente faz frutas em calda, porque o que acontece? A fruta tem uma atividade de água muito alta. Mas se eu colocar essa fruta num ambiente com uma calda muito doce, o açúcar ele vai roubar toda a água livre, ou boa parte dessa água livre. E por isso eu vou ter uma atividade de água mais baixa, já que a atividade de água é água livre dividido por água total, ou é a proporção de água livre, né? Açúcar é um soluto que rouba água livre, e outro soluto que rouba, sei lá, rouba água livre e é sal. Então, salgar alimentos, como é feito com peixes e algumas carnes, tanto salgar quanto adoçar alimentos são formas de reduzir a atividade de água. Porque esse soluto que eu adiciono, o açúcar ou o sal, quando eu misturo ele no alimento, ele rouba a água livre. Tá? Então, esses são métodos de diminuir a atividade de água. Outros métodos é simplesmente tirar a água do alimento, que é o que acontece quando a gente desidrata ou seca. Então, eu pego o leite líquido e transformo em leite em pó. Então, eu reduzo muito a atividade de água desse produto, porque eu tirei muita água, né? Ou quando eu congelo. Porque quando eu congelo, a água vira gelo. Água na forma de gelo não é água livre. O micro-organismo não consegue usar água em cubinhos, ele só consegue usar água líquida, tá? Então, eu posso reduzir essa atividade de água adicionando algum soluto no meu produto ou tirando a água, ou realmente removendo ou trocando a água de líquido para sólido. E aí, fazendo isso, a gente consegue entender por que que um leite líquido, se eu deixo um copo de leite líquido em cima da pia durante uma semana, eu já vou perceber que com o passar dos dias ele vai ficar fedido, né? Porque vai estragando, vai tendo desenvolvimento microbiano, várias reações acontecem e tal. Se eu deixo um copo de leite em pó em cima da pia, não acontece nada na primeira semana, na segunda, na terceira e assim sucessivamente. A mesma coisa a fruta. Se eu pego uma fruta fresca e guardo na geladeira, dependendo da fruta, uma semana ela já está estragando. Se eu pego essa mesma fruta e congelo, e eu pego ela para fazer um suco 6 meses depois, a fruta ainda está boa, né? Então, tudo isso é baseado na redução da atividade de água, que inibe os micro-organismos e inibe várias outras reações indesejadas também. Tudo bem? Sim, professora. Sim. Alguém de vocês já viu ou já ajudou a fazer ou já fez carne de sol? Ou a famosa carne de charque? Eu acho que alguém já fez um produto desse? Não, professora. Não? É que é um produto muito comum na região Nordeste e também na região Sul, né? E é um produto que a gente adiciona soluto, no caso adiciona-se sal, e às vezes as pessoas depois comercializam essas carnes até fora da geladeira, porque ela tem atividade de água reduzida, ela já está bem conservadinha, né? Bom, continuando. Nosso segundo fator intrínseco, que é o fator do próprio alimento, é a acidez, ou o pH desse alimento. Lembrando que a nossa faixa de pH vai de 0 a 14. Um produto neutro, ele tem pH 7. Conforme esse pH vai baixando, ele vai ficando cada vez mais ácido. Conforme esse pH vai subindo, ele vai ficando cada vez mais alcalino ou mais básico. A gente já viu que os micro-organismos eles têm pH ótimo para crescer. E baseado nisso, eles são classificados como acidófilos, neutrófilos, alcalofílicos. Mas aqui nós temos um resumo dos nossos 3 grupos microbianos principais em alimentos e normalmente a faixa de pH que eles toleram. Então, por exemplo, a maioria das bactérias crescem
no mínimo em pH 4,5, então dificilmente elas crescem abaixo desse pH. O ótimo para elas é perto da neutralidade e elas não crescem em pH acima de 9. As leveduras já toleram uma faixa muito maior. pH mínimo para elas pode ser até de 1,5 e o máximo pode ser até 9, igual bactérias. E os bolores, eles conseguem crescer numa faixa mais ampla ainda. pH mínimo de 1,5 e o máximo de 11. Então, quando eu tenho um alimento que tem um pH muito extremo, ou muito ácido, ou muito básico, o micro-organismo que vai ter mais chance de crescer vai ser o bolor. Porque ele é o mais tolerante em relação à variação de pH. Ele cresce numa faixa muito ampla, se a gente levar em consideração todos os bolores. Já as bactérias são as que vão ter mais dificuldade de crescer em alimentos que têm valores de pH muito extremos, porque elas são menos tolerantes, certo? Então, se eu pego um alimento muito ácido, por exemplo, um refrigerante de limão. Refrigerante de limão, vou chutar aqui que ele tem um pH perto de 3. Qual dos micro-organismos pode crescer nesse refrigerante? pH 3, gente, pH bem baixinho. Será que vai crescer bactéria nesse refrigerante? Sim ou não? Acho que sim, professor. Não sei direito. Maria Clara acha que sim. Deixa eu ver só quem mais respondeu aqui. Eduardo acha que vai crescer só bolor. Mais alguém? Quem mais dá um palpite? Cauê acha que vai crescer bolor e levedura. Vejam só, ó. As bactérias, para elas crescerem... Ui, fechei aqui. Para elas crescerem, normalmente elas precisam de... O pH mínimo no qual elas conseguem crescer é 4,5. Abaixo disso, 0, 1, 2, 3, 4, 4,4, dificilmente crescem bactérias. Bactérias crescem na faixa de pH de 4,5 até 9, tá? Os bolores e as leveduras, eles começam a crescer em pH 1,5, as leveduras crescem até 9 e os bolores até pH 11. Então, num alimento, no caso dessa bebida, que o pH dela é 3, é abaixo de 4,5, mas é acima do mínimo de bolores e leveduras. Então, em alimentos ácidos, se for crescer algum micro-organismo, vão crescer bolores e leveduras. Ok? Vocês estão tímidos hoje, é porque eu estou gravando? Bom, o que é importante vocês saberem? Os bolores são os mais tolerantes em relação a pH, então eles crescem numa faixa muito ampla. As leveduras ficam no meio do caminho e as bactérias são as menos tolerantes. Então, se eu pegar o meu alimento e e alterar o pH dele para um valor muito extremo, dificilmente eu vou ter desenvolvimento de bactérias. Eu vou ter talvez bolores e leveduras, tá? Tem uma informação que nós sabemos que os bolores crescem até pH 11, mas os nossos alimentos dificilmente têm pH acima da neutralidade. Se a gente olhar nessa tabela, por exemplo, ela está dividida em grupos de alimentos. Então, as hortaliças, algumas são bem ácidas, outras mais perto da neutralidade, como alface, cenoura chega a pH 6, milho chega a pH 7. Tomate já é mais ácido. Se eu pensar nas frutas, eu tenho frutas bem ácidas, como a maçã, outras um pouco menos ácidas, como a banana. Mas as frutas costumam ser alimentos bem ácidos. Carne, pescado são produtos que estão do ácido para o neutro, 5 a 6, 6,2 a 6,4,
8 a 7, sem passar muito de 7. Laticínios também ficam de ácidos a neutros. Nós não temos alimentos com pH acima de, sei lá, 8. O máximo é 7,3, 7,2, 7 e pouquinho. Tá? Então, a gente não se preocupa muito com o fato dos bolores, das leveduras conseguirem crescer num pH alto, porque alimento não tem esse pH. Tá? Baseado nisso, os alimentos são divididos em 3 grupos em relação ao seu valor de pH. Então, o meu alimento ou é muito ácido, se o pH dele fica de 0 a 4, então os refrigerantes, por exemplo, são produtos muito ácidos. O alimento é chamado de ácido quando ele fica nesse intervalinho pequeno, de 4 a 4,5. E o alimento é pouco ácido se ele fica de 4,5 para cima. Então, a gente não fala, esse alimento é básico. Não, no máximo ele é pouco ácido, justamente porque os alimentos não passam de pH perto de 7, tá? Então, se o meu alimento é muito ácido, vão crescer bolores e leveduras nessa faixa. Se ele é ácido, vão crescer bolores e leveduras e talvez algumas bactérias. E se ele é pouco ácido, daqui para cima vai crescer todos os micro-organismos. Certo? Ah, professora, então, se eu deixar o meu alimento que é pouco ácido, se eu deixar ele muito ácido, eu vou pelo menos evitar o crescimento de bactérias, que já é alguma coisa, né? O que eu posso fazer para baixar o pH do meu alimento? Existem 2 formas de fazer isso. Eu posso usar aditivos, usar ácidos. Ah, eu vou pôr ácido cítrico, que é o ácido do limão, ou ácido ascórbico, que é a vitamina C. Então, eu vou pegar um produto, por exemplo, a cenoura, que tinha um pH inicial, e faço uma conserva dela, e nessa conserva eu coloco vinagre, que vai acidificar bastante. Então, o meu pH, que antes era de 4,9 a 6, baixou para 3,6. Então, nesse produto aqui, não vai crescer bactéria de jeito nenhum. Pode crescer bolores e leveduras, mas bactérias não. Então, usar aditivos ácidos é uma saída para baixar pH, ou fazer um processo fermentativo, que é o que acontece no leite quando nós fazemos iogurte, e aí, normalmente nesses processos, a gente baixa bastante o pH também, porque o micro-organismo que fermenta produz ácidos durante a sua fermentação. Então, o pH do leite, que era bem próximo do neutro, que cresce tudo nesse pH, baixou para um pH que não crescem mais bactérias, só crescem bolores e leveduras. Então, a indústria pode utilizar desses métodos para alterar o pH do alimento e fazer esse alimento durar mais, já que não vão crescer certos tipos de micro-organismos. Alguma pergunta, gente? Não, Não, professor. professor. Não? Eu tenho, então, deixa eu pensar. Eu tenho um queijo mussarela. O pH do queijo mussarela é perto de 6. Provavelmente, se eu deixar esse queijo mussarela exposto ao ambiente, vão crescer, dos 3 micro-organismos que a gente está falando, vão crescer quais? Quais crescem nesse pH, perto de 6? E aí? Perto de 6 é bem perto do neutro. Cresce o quê em pH neutro? Bactéria cresce em pH neutro. Cresce bolor e levedura em pH neutro? Também. Gente, pH neutro cresce tudo. Qualquer alimento que tenha o pH na faixa de 6 e 7, ou até um pouquinho mais baixo, 5,5, quase todos os micro-organismos crescem.
Agora, se eu pego um alimento, sei lá, eu faço, vou falar de novo, né? Suco de limão, que é um produto bem ácido. Tem o pH, sei lá, de 3,5, mais ou menos. Um desses 3 grupos não vai crescer. Qual é? E aí? Alguém? Bactéria. Isso mesmo, Júlia. Toda vez que eu baixo o pH de um alimento, ou toda vez que eu tenho um alimento de pH muito ácido, eu evito com certeza o crescimento de bactérias. Vão crescer, se crescer, bolores e leveduras. Por que a gente pensa tanto em evitar o crescimento de bactérias? Porque a maioria dos micro-organismos que são patogênicos para nós, seres humanos, são bactérias. São poucos os bolores e nenhuma levedura. Tá? Então, eu sempre quero evitar o crescimento de bactérias no meu alimento. Mas aí, se eu estou pensando em deterioração, aí eu tenho levedura deteriorante de monte, eu tenho bolor deteriorante de monte, bactéria deteriorante de monte também. Mas deteriorar um alimento não significa que ele vai fazer mal, né? Só significa que o alimento vai perder suas características de cor, de aroma, de odor e talvez não fique muito gostoso. Bom, falamos de 2 fatores intrínsecos, atividade de água e pH. Ainda faltam 2. O próximo é um fator que a gente dificilmente consegue alterar, que é a composição. Os alimentos são compostos de vários nutrientes. Hidratos de carbono, os famosos carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais e água. E todos esses nutrientes são bons para nós e são ótimos para os micro-organismos também. Então, o alimento que é rico, o alimento mais rico nutricionalmente, mais variado de nutrientes, vai ser mais facilmente contaminado por micro-organismos, vai ter mais crescimento microbiano do que um alimento que é pobre nutricionalmente. Eu não tô, quando eu digo pobre, eu estou dizendo um alimento que ele só tem um nutriente, por exemplo. Vou dar 2 exemplos. Um alimento que é muito rico em nutrientes é a carne. A carne tem muitas proteínas, muitas vitaminas, muitos minerais, muita gordura, muita água, só quase não tem carboidrato. Mas ela tem uma variedade muito grande de nutrientes. Por isso é um alimento que degrada com muita facilidade por vários micro-organismos. Porque ela agrada todo mundo. Agora, se a gente pensar numa manteiga, por exemplo, que é um alimento basicamente feito só de gordura, aí é um alimento que não estraga tão rápido. Até porque ele não é muito nutritivo em vários aspectos, ele só tem um nutriente específico, tá? Os micro-organismos, quanto mais rico nutricionalmente o alimento estiver, melhor para eles crescer. Mas, da mesma forma que para atividade de água e para pH, nós temos que as bactérias, elas requerem mais nutrientes e os bolores requerem menos nutrientes ou são menos exigentes e as leveduras ficam no meio do caminho. Então, se eu tiver um alimento muito rico nutricionalmente, vai crescer tudo. Bactérias, leveduras, bolores. Se eu tiver um alimento muito pobre nutricionalmente, amido de milho, que é puramente amido, é só um carboidrato. Dificilmente vai crescer bactéria, no máximo, se crescer alguém, vai crescer bolor. Porque eles são menos exigentes em relação a nutrientes, tá? E não tem muito o que a gente fazer para reduzir o valor nutritivo do alimento, porque se a gente fizer isso, não vai ser interessante nem para o consumidor. Né? O máximo que a gente pode fazer é tirar a água do alimento e aí reduzir a atividade de água, mas disso a gente já falou lá atrás. Falamos então da atividade de água, falamos do pH, falamos dos nutrientes do alimento. O quarto grupo de fator intrínseco, de fatores intrínsecos que a gente vai falar é dos antimicrobianos naturais. Vocês já ouviram falar que tem alguns alimentos, especialmente chás, temperos,
que se você coloca, sei lá, eu vou pôr coentro no queijo e o queijo vai durar mais tempo, eu vou pôr bastante cebola, bastante alho, eu vou temperar bem essa carne e vou deixar ela guardada na geladeira, parece que ela vai durar mais. Vocês já ouviram falar que esses temperos fazem o produto ficar mais conservado? Alguém já ouviu? Sim, professor. Sim? A minha mãe fala muito isso. Ah, tem uma carne na geladeira, tá lá esperando, mas ela não, uma carne crua, ela não vai ser feita hoje. Aí ela fala assim: você vai fazer amanhã? Eu falo: "Ah, não sei. Talvez depois de amanhã." Ela fala: então tempera. Bota cebola, bota alho, senão ela estraga. Por que que isso acontece? Porque vários alimentos que nós temos, aqui eu tenho um alho, aqui tem um coentro, aqui tem cravo. Vários alimentos que nós temos têm na sua composição uma ou mais substâncias que têm a capacidade de retardar, ou seja, fazer demorar ou até impedir que os micro-organismos se multipliquem. Existe uma substância chamada eugenol, que está presente no cravo e na canela, que tem esse efeito. Existe o aldeído cinâmico da canela, que também tem esse efeito. O timol do orégano da sálvia, que tem esse efeito. Carvacrol do orégano, alicina do alho, os compostos sulfurados da cebola, enfim, são inúmeros componentes de vários alimentos que são antimicrobianos naturais. E aí, é por isso também que esse tipo de alimento estraga com bem menos facilidade. E se eu usar esse alimento em outros alimentos, esses outros alimentos também vão ter mais dificuldade de estragar. Então, isso também são fatores intrínsecos, são fatores dos próprios alimentos. Além dessas substâncias, que são antimicrobianas naturais, ainda temos a cobertura natural de alimentos que dificulta um pouco a entrada do micro-organismo no alimento e faz com que ele demore mais para estragar. Se eu deixar um ovo inteiro com casca na pia, em cima do balcão, na minha cozinha, deixar ele lá uma semana, o dia que eu for fritar ele, uma semana depois, ele vai estar de boa. Eu vou fritar, ele vai estar ótimo. Agora, deixa o ovo quebrado para ver. No mesmo dia ou até no dia seguinte, já vai estar um cheiro horrível. Porque como eu quebrei a casca, eu fiz uma abertura para a entrada de micro-organismo. E aí, esses micro-organismos vão se multiplicar e vão estragar o meu ovo, ou até podem ser até patogênicos, né? Então, cascas, quanto mais grossa e mais dura, de frutas e outras coisas, quanto mais grossa e mais dura, mais ela é um antimicrobiano natural, e isso acontece com ovos também. Ok? Então, se eu quiser fazer um produto, uma matéria-prima durar mais, independente da matéria-prima, o ideal é sempre guardá-la com a casca, tá? Bom, uma coisa que está muito na moda sobre esses antimicrobianos naturais é utilizá-lo nas embalagens de alimentos. Porque o que acontece? Ah, eu sei que a mostarda, por exemplo, o grãozinho de mostarda, tem uma substância lá que tem essa ação antimicrobiana. Mas se eu pegar essa mostarda e colocar no alimento para ela proteger esse alimento, existe a chance desse alimento ficar com gosto de mostarda muito forte. Não vai crescer nenhum micro-organismo, mas também ninguém vai conseguir comer. Então, as pessoas perceberam que colocar esses ingredientes nos alimentos nem sempre era uma vantagem, porque precisava colocar numa quantidade grande e o alimento ficava com um gosto horrível. O que está na moda, então? É pegar esse ingrediente e colocar na embalagem. E aí, então, eu faço um plástico, por exemplo, e nesse plástico eu faço a incorporação da sementinha de mostarda. E aí eu pego esse plástico e embalo, nesse exemplo aqui, ó, foi feito em queijo coalho. Esses queijos coalhos foram embalados com uma embalagem que tinha um antimicrobiano e foram armazenados a 8 graus por 14 dias.
O queijo, que a embalagem dele não tinha o antimicrobiano, olha o jeito que ele ficou, é esse da esquerda. O queijo que tinha o antimicrobiano, olha que bonitinho, ficou branquinho, sem nenhuma característica visual de contaminação, né? Então, a tendência hoje em dia é pegar esse antimicrobiano e embalar o produto, pôr na embalagem e embalar o produto para o produto durar. O produto vai ter um gostinho de mostarda, claro, mas não tão forte quanto ele teria se eu adicionasse a mostarda, por exemplo, na massa do queijo, tá? Outro exemplo aqui, essa foto de baixo, é um queijo, eles colocaram, o que eles fizeram aqui foi um pouco diferente. Tem a embalagem plástica, o queijo tá aqui dentro, e aí dentro eles pegaram um pacotinho com antimicrobiano e jogaram esse pacotinho dentro da embalagem. Sabe quando, acho que as meninas vão saber mais que os meninos, sabe quando você compra uma bolsa, não, os meninos também, dependendo do sapato que a gente compra, não vem uns sachêzinhos assim pequenininhos, que é para evitar umidade na bolsa ou no sapato ou algo assim? Alguém já viu? Sim, Já. professora. Eu nunca Sim. entendia o que para que servia. Aquilo serve, aquele sachê é um absorvedor de umidade. Então, porque o que acontece muito, às vezes, se o material é couro ou dependendo do tecido, se ficar úmido, o sapato, a bolsa mofa. Então, eles colocam aquilo dentro para se a sua bolsa, o seu sapato ficar num ambiente muito úmido, ele consegue absorver e o seu produto não mofa. Isso funciona para alimento também. Eu posso pôr um sachê daqueles, só que claro que o meu sachê vai ter outra coisa dentro, vai ter o antimicrobiano natural, né? Coloca o sachê aqui dentro do potinho e depois de 14 dias eles perceberam que um queijo ficou bem bonitinho e o outro, que não tinha o sachê, soltou um monte de água, teve mudança de coloração. Então esse aqui foi deteriorado, né? Cresceram micro-organismos deteriorantes nesse produto. Isso está muito na moda. Alguém falou um negócio aqui que eu achei interessante, deixa eu ver. Eduardo está falando, fizeram embalagem com gosto de orégano e colocaram numa pizza. Isso é muita vantagem, porque está todo mundo acostumado com o sabor de orégano em pizza. Mas, às vezes, para esse orégano ter o efeito que eu espero, eu preciso colocar uma quantidade muito grande na pizza de ser feito antimicrobiano. Então, pôr na embalagem dá um gostinho mais leve e protege a pizza de todo jeito, né? Realmente é uma ideia de um milhão de reais. Alguma pergunta, gente? Sobre No isso momento, aqui? não. Não? Isso aqui é muito legal fazer usar aditivos naturais para proteger o nosso alimento e ainda dar um gostinho interessante, né? Dá para fazer isso com orégano, com coentro, com cebolinha, com salsinha, com sálvia, com vários chás, cravo, canela, tem muito, dá para fazer com alho, dá para fazer com cúrcuma, enfim, são muitos os nossos condimentos que têm essas substâncias que têm esse potencial antimicrobiano. Bom, terminamos os fatores intrínsecos, que são os fatores do próprio alimento. A atividade de água do alimento, o pH ou a acidez dele, a presença de antimicrobianos naturais desse alimento e a composição. Agora a gente vai falar dos fatores do ambiente no qual o alimento está. E a gente vai falar então da temperatura do ambiente, da umidade relativa do ambiente e da composição gasosa. A gente vai lembrar muito das classificações que a gente estudou no tópico passado, que o micro-organismo é classificado em vários grupos de acordo com a temperatura, vários grupos de acordo com a atmosfera que ele prefere, né? Essas coisas. Então vamos lá. Começando com a temperatura. A gente já viu que os micro-organismos são divididos em 5 grupos de acordo com a temperatura que eles preferem crescer. Então, esses dois que são azuizinhos aqui são os micro-organismos que crescem mais em ambiente frio. Psicrófilos, psicrotróficos.
Esse laranjinha corresponde aos micro-organismos que crescem no ambiente mais moderado. Temperatura ambiente, 25 graus, até a temperatura do nosso organismo, 35, 36,5. São os mesófilos, aqui. E os laranja escuro para vermelho são os micro-organismos que gostam de temperatura quente. O que nós sabemos? Os psicrófilos e psicrotróficos são aqueles que crescem mais em produtos refrigerados. Tem vários gêneros como exemplos aqui. Então, carne, pescados, ovos, né, e vários outros. Os mesófilos são a maioria dos micro-organismos patogênicos. Então, para nossa infelicidade, os micro-organismos que causam doença, eles gostam da temperatura ambiente. E os termófilos, nós temos gêneros que podem ser deteriorantes e patogênicos, como bacilos e clostridium. Inclusive, o Clostridium botulinum, esse micro-organismo aqui, a gente vai falar sobre isso no próximo tópico, mas é um micro-organismo transmitido por alimentos que causa uma das doenças mais graves transmitidas por alimentos, tá? Sabendo, então, que eu tenho micro-organismos preocupantes que estão nessa classificação, sabendo que eu tenho micro-organismos preocupantes que estão nessa classificação e sabendo que eu tenho micro-organismos preocupantes que estão nessa classificação, eu tenho que me preocupar com a temperatura na qual eu armazeno os meus alimentos. Para eu estar segura em relação a todos, ou eu faço um tratamento térmico, que é um aquecimento bastante alto, que não cresce nem esse aqui mais, ou eu armazeno numa temperatura muito baixa para não crescer nem isso aqui. Então, eu sempre preciso processar o meu alimento e armazenar esse alimento em faixas de temperaturas consideradas seguras. A faixa insegura vai de 0 até uns 40 graus, que é onde cresce muita coisa, que é perigoso, tá? Então, como eu posso conservar o meu alimento usando a temperatura? Bom, eu posso refrigerar esse alimento. Refrigerando, não vai crescer termófilo nem mesófilo. Lembrando que a temperatura de refrigeração, ela varia de -1 a 8, às vezes até 12, que é a temperatura da geladeira, a parte refrigerada. Se for crescer alguma coisa aqui, só crescem dos risquinhos azuis, que são os psicrófilos e psicrotróficos. Então, refrigerando, eu evito pelo menos 2 grupos. Agora, congelando, além de eu baixar muito a temperatura, eu diminuo a atividade de água, que é água livre. Então, eu evito todo mundo. Não cresce ninguém aqui. Fica todo mundo dormente. Se eu aquecer esse alimento novamente, esses micro-organismos podem voltar a se multiplicar, tá? Então, se eu deixo na geladeira, crescem só os que gostam de frio. Se eu congelo, não vai crescer ninguém. São os tratamentos de baixar temperatura. Agora, eu posso também pensar em aquecer. Se eu pasteurizo, que é um aquecimento mais brando, mais leve, eu uso temperaturas abaixo de 100 graus, eu destruo tudo que é patogênico, mas ainda sobram esporos, que são estruturas de resistência de bactérias. Tá? Então, nesse alimento pasteurizado, eu vou eliminar todos os psicrófilos, os psicrotróficos, os mesófilos, mas podem sobreviver termófilos que produzem esporos. Agora, se eu esterilizo, que é um aquecimento bem mais alto, acima de 100 graus, eu mato tudo que é patogênico e ainda consigo matar os esporos, dependendo da temperatura que eu uso. Então, um produto esterilizado costuma ser muito seguro durante toda a vida de prateleira dele. Não vai crescer nada que possa causar prejuízos à saúde. Informação importante. Quando eu aqueço demais o micro-organismo, eu provoco a morte dele, se eu aquecer ele numa temperatura acima do que ele tolera. Quando eu esfrio o micro-organismo, ele não morre, ele só fica dormente, tá? Então,
Se o alimento for aquecido um pouquinho, se ele voltar para a temperatura ambiente, o micro-organismo ainda pode estar vivo nesse alimento, ok? Mas se eu aqueci o alimento a ponto do micro-organismo não tolerar aquela temperatura mais, eu mato o micro-organismo, tá? Então, em relação a tratamentos térmicos, a quente, na esterilização, eu mato tudo. E a frio, no congelamento, eu não deixo ninguém crescer. Alguma pergunta? Não, professora. Não? Alguém sabe a temperatura que é usada para fazer leite de caixinha, que é um alimento esterilizado? Alguém tem ideia? Não? O leite de caixinha é um leite que é aquecido mais ou menos a 135 graus Celsius. Sobrevive alguma coisa, sim ou não? – 135 graus, gente, é um aquecimento severo ou não? Eu acho que é, professora. É bastante, né? Então, é por isso que o leite de caixinha dura tanto, dura acho que 6 meses, né? Porque o aquecimento é tão severo que para crescer algum micro-organismo depois que eu faço esse aquecimento, tem que ter alguma coisa muito errada, tá? Bom, temperatura, ok. Vamos falar de umidade do ambiente. Se o meu alimento está num ambiente que tem uma umidade muito alta, acima da sua atividade de água, esse alimento vai absorver umidade e a atividade de água dele aumenta. O contrário também acontece. Se o alimento ficar num ambiente com a umidade do ar muito seca, o alimento perde água. Então, isso faz a gente compreender que o ambiente, a umidade do ambiente no qual eu deixo o meu alimento pode favorecer ou não o crescimento de micro-organismo nesse alimento. Se o ambiente estiver úmido, essa umidade passa para o alimento. E aí o alimento vai ter a atividade de água mais alta ainda, e vai crescer um monte de coisa. Se o ambiente estiver seco, o alimento perde água para o alimento. Então, ele tem uma durabilidade maior. Pensem comigo. Quando vou pensar num banheiro, por exemplo. O banheiro é um ambiente bem úmido, porque a gente toma muitos banhos, né? Se a gente for bem limpinho. E dependendo da forma como a gente deixa esse banheiro, se ele está sempre fechado, com janela sempre fechada, se não tem muita ventilação, por causa dessa umidade, não é muito comum crescer mofo no banheiro? Quem já passou por isso? De ter um banheiro todo verdinho ou azul de mofo, ou às vezes até um mofo preto também. De todos os ambientes da nossa casa, o que mofa primeiro não costuma ser o banheiro, quando a gente tem algum problema com mofo? Sim ou não? Sim, professora. Sim. Justamente, pode falar, interrompi alguém. Júlia. Não? Justamente. Não, nada não? Justamente porque o banheiro é o ambiente mais úmido da nossa casa. Então, num ambiente que tem muita umidade, os micro-organismos adoram. Começa pelo bolor e, se o ambiente estiver melhor ainda, chega até as bactérias, que são as mais exigentes. Se isso acontece no ambiente, acontece a mesma coisa com o meu alimento. Então, se eu pegar o meu pão, se eu fui na padaria e comprei o pão quente, comprei o pão bem quentinho e deixei esse pão num saco plástico. O saco plástico não deixa a umidade sair. A umidade fica toda presa dentro do saco plástico. E deixei esse pão guardado no saco plástico. Logo, logo esse pão vai mofar. Porque ele ficou guardado num ambiente muito úmido. Começa com o bolor, depois vem as bactérias. Começa com bolor, levedura e depois vem as bactérias.
O meu alimento, para ele poder durar mais, ele precisa ser armazenado em ambientes pouco úmidos ou ambientes secos, certo? E aí, a mesma ideia que é aplicada nos nossos sapatos e nas nossas bolsas pode ser aplicada para alimentos. Existem sachêzinhos iguais àqueles que tem na nossa bolsa, que são absorvedores de umidade que a gente coloca na embalagem junto com o produto. E aí, se o ar que está aqui dentro, se o ambiente no qual eu guardo esse alimento for um ambiente úmido, esse sachê vai absorver a umidade e não o alimento. E aí o meu ambiente vai durar mais. Nada de atividade hoje, Cauê, só aula mesmo. Sábado eu vou postar um vídeo de revisão, tá? Lembra de assistir sábado ou depois, mas estará postado. Essa é a forma mais prática da gente alterar a umidade do ambiente no qual o alimento está. Eu uso uma embalagem ativa. Nessa embalagem eu coloco um sachêzinho. Esse sachê vai absorver toda a umidade que vai entrar em contato com o meu produto e o meu produto vai durar muito mais. Vocês já tiveram a disciplina de embalagens? Já. Já? Estudaram embalagens ativas? Sim. Sim. As embalagens ativas são as que interagem com o produto, né? Então, essa embalagem aqui, ela vai tirar toda a umidade e vai deixar o produto durar muito mais. Eu adoro isso aqui, gente. Eu acho embalagem ativa o máximo. Então, falamos de dois fatores extrínsecos, a temperatura e a umidade do ambiente. Só falta a composição gasosa ou a famosa atmosfera do ambiente. Nós já vimos que nós temos 5 grupos de micro-organismos em relação a eles gostarem ou não de oxigênio. Aeróbicos obrigatórios, anaeróbicos obrigatórios, os facultativos, os tolerantes, os microaerófilos, enfim. Fato é que se o micro-organismo é aeróbio, ele vai se desenvolver em determinados alimentos. Se ele é anaeróbio, ele vai se desenvolver em outros alimentos. E eu posso alterar essa atmosfera na qual o meu alimento está para evitar o crescimento ou de um ou de outro. Dificilmente eu evito o crescimento de todos, tá? A maioria dos micro-organismos deteriorantes e patogênicos são aeróbios. Então, a gente acaba, quando possível, tirando o oxigênio das embalagens, e aí a gente vai favorecer um grupo menor de micro-organismos que são contaminantes de alimentos, que são os anaeróbios, ok? O que eu posso fazer, então? De novo, eu posso trabalhar com embalagem. Eu posso fazer esse tipo de embalagem, que eu faço uma modificação do ar dentro do pacote, e aí eu tiro uma parte desse oxigênio aqui, e aí não vão crescer aeróbios no meu produto, certo? Então eu faço uma atmosfera modificada, que é uma saída muito bacana. Ou se eu não tenho esse equipamento aqui, que é um pouco mais caro, eu posso comprar um embalador a vácuo, que é um produto um pouco mais barato. E aí eu vou ter produtos no qual eu não tenho oxigênio também. E aí esse produto vai ter uma durabilidade maior. Então, nessas duas situações, eu vou evitar crescimento de micro-organismos aeróbios. Aí eu vou me preocupar somente com os anaeróbicos. Então, o que a gente costuma fazer? Primeiro, a gente pensa no produto que a gente tem. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem básico. Carne de frango. O micro-organismo que faz parte do habitat do frango, que normalmente está presente na carne de frango, é a salmonela. A salmonela, digamos que ela seja aeróbia. Então, se eu embalar a carne de frango a vácuo ou com atmosfera modificada, eu já consigo evitar muito a multiplicação desse micro-organismo no meu produto.
Ou, digamos, eu sei que a atividade de água que a salmonela precisa para se desenvolver é pelo menos 0,95. E o frango tem uma atividade de água próxima. O que eu posso fazer? Eu posso salgar esse frango e vender ele salgado, que aí a atividade de água vai baixar e eu vou evitar o crescimento desse micro-organismo. É muito comum o micro-organismo estar presente no alimento de cara. Então, é por isso que todos os processos envolvidos na tecnologia de alimentos tentam trabalhar com o produto de forma a eliminar essa contaminação inicial ou reduzir esse micro-organismo, evitando o crescimento dele durante a vida de prateleira do nosso produto. Gente, por hoje é isso. Deixa eu apertar um botão aqui. Vamos